Olá, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Eu estou muito feliz porque hoje nós vamos ler a Bíblia e nós vamos falar sobre a Bíblia. Não saia daí porque hoje você vai receber algumas dicas práticas de como estudar a Palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria se não tivesse mais acesso à Bíblia? Você teria um plano B caso isso acontecesse? Talvez alguma parte da Bíblia você esteja planejando decorar ou você já tenha feito isso. Eu tenho amigos que têm o plano de decorar a Bíblia inteira até chegar aos 50 anos. E será que você não tem adiado a sua comunhão com Deus dia após dia? Semana que vem eu vou pegar firme. Não, semana que vem eu vou estudar a Bíblia todos os dias, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter comunhão com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a importância da Bíblia e do estudo dela na nossa vida. A gente recebe com muita alegria aqui no programa Adoração o seu encontro com a Palavra de Deus. Estamos de volta com o programa Adoração e eu quero te fazer mais uma pergunta. E aí, como é que está o sinal da Novo Tempo na sua casa? Está chegando bem? Está conseguindo escutar e ver a gente aí na sua telinha? Talvez você esteja acompanhando a gente pela televisão, pela internet ou talvez pela parabólica, não sei. O que eu sei é que você que está me assistindo agora está fazendo isso porque tem alguém que acredita no poder da palavra para transformar vidas. Eu estou falando dos Anjos da Esperança. E eu quero começar o programa já agradecendo a você por acreditar no nosso trabalho. Eu quero garantir para você que a nossa equipe aqui está focada em levar mudança, levar transformação, levar esperança e vida nova para casa de milhões de telespectadores. É justamente por isso que nós respeitamos os recursos que você nos envia. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho, meu irmão, minha irmã. Obrigado de coração. E você ainda que não é um anjo da esperança, fica aqui o nosso convite também e também o nosso compromisso de continuar a usar estes recursos para poder aumentar e expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Por isso que nós existimos enquanto Rede Novo Tempo de Comunicação. Faça parte desse movimento, se junte a nós nessa missão. Seja um doador, seja um anjo da esperança, independente do valor, mande uma mensagem para nós no WhatsApp 12 981 76 6630. 12 981 76 6630 e se junte a nós para fazer parte desse exército da esperança, essas pessoas que confiam no trabalho da Novo Tempo para que a gente continue avançando. Mas hoje nós vamos falar sobre Bíblia. Todos os dias falamos sobre Bíblia aqui, né? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a Bíblia. Vamos lê-la e tirar lições sobre ela a respeito de como estudá-la e de como torná-la prática em nossa vida devocional. Para isso, eu te convido a orar comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade, a chance, Pai, de estarmos com a Sua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos também para ler a Bíblia, estudá-la e tirar as lições maravilhosas que nós tiramos para a nossa vida, Pai. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente agora ao estudarmos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que bom que você está nos acompanhando aí e eu quero já dizer para você que você pode rever os nossos programas também aqui pelo ntplay.com, é a plataforma oficial aqui da TV Novo Tempo. Veja, o povo de Deus passou por muitas situações complexas ao longo da história. Se você parar para pensar, a trajetória do povo de Israel é um eterno ciclo entre o povo é fiel, se afasta, sofre e aí volta. E aí reinicia o ciclo. Não, vamos ser fiéis agora. Mas aí as coisas começam a ir bem, eles se afastam e eles sofrem e voltam novamente.
Na passagem que a gente vai ler hoje, esse mesmo povo se encontrava em uma situação muito difícil. É o que nós encontramos lá em 2 Reis 22. Enquanto você vai abrindo aí no livro de 2 Reis, no capítulo 22, quero te falar algumas coisinhas aqui. Nesse capítulo, nós vemos o relato do reinado de Josias. Josias foi o último rei de Judá que fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Você sabe, né, que essa era a linguagem que era usada. O rei fulano fez o que era bom aos olhos de Deus. O rei ciclano não fez o que era bom aos olhos de Deus e desagradou ao Pai. O rei anterior a Josias e os seus outros antecessores haviam rejeitado a palavra de Deus e haviam feito o que era mal perante o Senhor, como uma boa quantidade aí de reis na história de Judá e de Israel, né? O resultado foi que a nação, o povo escolhido, o povo que era o povo de Deus, havia se afastado do bom caminho. E o rei Josias, ele começou o seu reinado aos 8 anos de idade. Imagine só, eu fico me colocando no lugar desse menino, dessa criança, com 8 anos de idade, tendo que iniciar um reinado. O que será que passou na cabeça dessa criança? Aos 16 anos, ele começou a buscar o Senhor, como a gente vê lá em 2 Crônicas 34. Mas quando ele tinha a idade de 26 anos, ele ordenou que o templo fosse restaurado. Eu fico pensando, né, no que eu fiz até os meus 26 anos. O que eu tinha conquistado até os meus 26 anos? Josias já era rei desde os 8. E ele foi avançando até chegar ao ponto de uma grande conquista, de renovar a fidelidade a Deus por parte do seu povo, né? E a gente tem algumas lições aqui que a gente pode tirar dessa mensagem, e eu quero começar vendo com você, porque só até aqui o que a gente viu, falando do contexto aqui, nós temos pelo menos 2 lições já nessa curta história de Josias. Primeira lição é que diferença faz um coração voltado para Deus. Que diferença faz, meus amigos? É uma diferença enorme, um coração que é voltado para as coisas de Deus. Josias tinha isso desde quando ele era pequeno, desde os 8 anos de idade. E ele foi desenvolvendo isso ao longo do tempo até chegar ao ponto de se tornar um grande rei, um rei que fez a vontade de Deus. A segunda lição que eu tiro é que, embora ele fosse novo, ele começou cedo, porque uma história de êxito, uma história de vitórias, uma história bem construída, leva tempo. Josias começou cedo a sua jornada. Foi muito abençoado por Deus, mas o que vemos na história dele é que uma história bem construída, uma história de maturidade, de conexão com Deus, uma história de vitória, uma história de êxito, isso leva tempo. Isso não vem de um dia para a noite. Maturidade espiritual, discernimento espiritual, não vem com 5 minutos de leitura da Bíblia. Esse é o ponto aqui. Isso leva tempo, demora para a gente desenvolver este relacionamento e alcançar a maturidade que nós precisamos ter espiritualmente. Tem um escritor chamado Roy Zucchi, que ele tem uma frase muito interessante que eu acredito que eu até tenha usado ela em algum outro sermão aqui no programa. Mas ele fala que o verdadeiro objetivo do estudo da Bíblia é a assimilação íntima. O que ele quer dizer com isso? Eu estudo a Bíblia, eu entendo o que está escrito e eu consigo com que isso faça sentido intimamente na minha vida, que isso se aplique às diferentes áreas da minha vida, que eu possa praticar isso que eu estou aprendendo. Esse é o verdadeiro objetivo do estudo da Bíblia. A maturidade espiritual, ela não vem apenas de um conhecimento maior da Bíblia, mas de um conhecimento maior da Bíblia, e quando esse conhecimento é aplicado na minha vida, é assim que eu alcanço a maturidade espiritual. E é por isso que essa maturidade vem por meio da nossa relação com Deus. E essa relação não é construída de forma rápida, leva tempo e precisa de esforço para que eu possa fazer isso na minha vida. Mas vamos continuar, porque a gente está só começando aqui, ok? E eu quero te
convidar para vir a Bíblia, porque nós vamos ler o livro aqui de 2 Reis, no capítulo 22. E leia comigo aqui o verso 8, tá bem? Verso 8. Diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Veja, quando o rei Josias, observe bem, que quando o rei Josias começou a fazer esses reparos no templo, né, como a gente comentou, que foi um de seus objetivos, quando ele começou a fazer esses reparos, um objeto foi encontrado. Qual era esse objeto? Era o livro da lei. O livro da lei, quer dizer, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos comumente de Pentateuco, conjunto dos 5 livros. Foi isso que Josias, que os seus servos, né, foi isso que eles acharam. E esse livro, apesar de ter sido colocado ao lado da Arca da Aliança, né, ele deve ter sido perdido ou desprezado, ou até mesmo escondido durante os reinados perversos, por exemplo, de Manassés e de Amon, porque eles abandonaram a palavra, eles deixaram de lado. E eu fico pensando quantas vezes eu deixo a minha Bíblia de lado, e aqui eu estou falando aqui até fisicamente. Quantas vezes você deixa a sua Bíblia no cantinho ali, enfeitando a estante, uma Bíblia bonita, às vezes aberta em algum salmo, mas na sua vida cotidiana essa palavra, esse livro não faz diferença. É o que havia acontecido aqui, meus amigos, é o que havia acontecido aqui na época que Josias pegou o reinado. Lembra? Ele pegou com 8 anos e demorou até os 16 para começar a fazer algumas coisas, porque ele sabia que precisaria de força, precisaria de maturidade, não só de vida, mas espiritual, e isso leva tempo. Mas o rei Josias queria fazer o que era correto aos olhos do Senhor. É por isso que ele voltou a mexer no templo, abandonado depois de tantos anos. E quando levaram até ele o livro, levaram até o rei, né, esse livro com as palavras da lei, ele ouviu as palavras que estavam escritas ali e ele rasgou suas roupas, que era um costume antigo, né, quando a pessoa se revoltava, porque ele sabia que o povo não estava seguindo o que estava escrito ali. Imagine, Josias com o coração voltado para as coisas de Deus. Quando ele encontra o livro da lei, ele percebe que o seu povo estava muito longe daquilo e ele rasga as vestes. Não é possível que o meu povo se afastou. E era por isso que as coisas não estavam indo bem para aquele povo. Por isso, eles não estavam no caminho correto. Meus amigos, a palavra de Deus existe não para aprisionar a gente dentro de um quadrado, mas para nos proteger das nossas próprias decisões. E é isso que muitas vezes o povo de Israel não compreendia, porque eles queriam receber as bênçãos de Deus, queriam receber a proteção de Deus, mas não queriam fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é porque Deus está lá caprichoso, num trono, dizendo eu quero que vocês façam para que eu me sinta bem, não é isso que está acontecendo? A vontade de Deus existe e ela precisa ser uma realidade na minha e na sua vida, porque quando eu pratico a vontade de Deus, eu sou abençoado e protegido por Ele. Protegido do quê? Protegido do pecado, das consequências do pecado, protegido das coisas que o mundo pode me afligir, mas principalmente eu sou protegido das minhas próprias decisões. Eu sou protegido daquilo que eu posso fazer se eu não me concentrar nas coisas do alto. Primeiro foi dado a má notícia, né? Endereçada principalmente aos perversos ali que estavam desprezando a Deus. Depois a boa notícia de que Josias seria liberto do julgamento devido à sua consagração sincera, né? Numa época muito difícil para o povo de Israel. Veja, o encontro com a palavra de Deus, ele produz mudanças. E é isso que Josias compreendeu, entendeu e praticou na sua vida. Me acompanha aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 23, um capítulo à frente só. Capítulo 23, nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Diz assim:
Verso 2 diz assim: o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Uau, Josias reúne todo mundo e começa a ler a Bíblia. Gente, é isso aqui que a gente está longe. No verso 3, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e seus estatutos de todo o coração e toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu ou aceitou, a esta aliança. Que coisa incrível! O povo de Josias, o povo ao qual Josias liderava, já havia entendido que andar pelas próprias pernas, com as suas próprias decisões, não tinha dado certo. E Josias, quando encontrou a verdade, quando encontrou as palavras da lei, a Bíblia que eles tinham na época, ele percebeu que estavam longe da palavra de Deus, longe da sua vontade, ele toma uma posição. O fato importante aqui nessa história é que Josias decidiu fazer uma reforma, mudar as atitudes do povo. Ele, como governante, que coisa linda, guiar um governante guiando o seu povo em direção a uma reforma de vida pautada na palavra. Josias levou o povo, por meio da palavra, a fazer uma mudança geral, porque agora eles haviam encontrado o livro que trazia todas as orientações que faltavam para eles. Assim como Moisés, assim como Josué, anteriores a Josias, Josias também seguiu o antigo padrão de uma liderança justa. E ele reuniu o povo para renovar a aliança com Deus. Josias destruiu todos os santuários, objetos sagrados associados a outros deuses, tanto em Judá quanto no antigo Israel. Ele fez uma limpa, porque quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão. O encontro com a palavra de Deus exige uma atitude. Josias entendeu isso. E quando Josias entende essa realidade, ele não fica satisfeito apenas com as mudanças que ele entendia que poderia fazer em sua vida, mas ele quer levar isso para o seu povo também. Meus amigos, toda essa reforma, toda essa mudança não partiu da cabeça do rei. Isso é o que é lindo na história de Josias, porque ele não fez aquilo que ele achava melhor. Ele fez tudo o que ele fez porque ele entendeu que ele e o seu povo estavam vivendo de maneira diferente do que Deus pedia. Como que eles entenderam isso? Pela palavra de Deus. Por isso que nesse programa o nosso convite não é apenas para você assistir um sermão, é para que você tenha de fato um encontro com a palavra de Deus, ao ler, ao compreender, ao acompanhar, porque bem-aventurado aquele que lê, mas aquele que ouve também. E Deus nos chama para fazermos uma reforma, assim como o rei Josias. Deus chama você para mudar de vida, para seguir realmente o que a palavra de Deus diz. E como que você vai compreender o que a palavra de Deus diz, compreender a vontade de Deus, se você não passa tempo com ela? Como eu disse, maturidade espiritual vem com o tempo. É preciso um processo, é preciso dedicação para isso. É por isso que Deus nos chama a voltar para a Bíblia, a voltar para um relacionamento com a palavra, para fazermos como Josias fez, entendermos a vontade de Deus e não só entendermos, mas agora praticarmos ela de todo o nosso coração, entendendo aquilo que Jesus quer de nós, aquilo que Deus quer de nós. Mas no início dessa mensagem eu disse para você que nós teríamos conselhos práticos, de como estudar a Bíblia e reforçarmos a nossa comunhão. Você já viu que a Bíblia precisa ser a base da nossa reforma espiritual. Não é assim, eu assisti um culto e agora eu quero fazer tal coisa. O culto, o sermão pode ser o que vai te guiar, o que vai te abrir os olhos para essa necessidade, mas a base da nossa reforma espiritual é a Bíblia. E aqui vão alguns conselhos bem práticos para você, que eu tenho certeza que se você ouvir e praticar, alguma diferença fará na sua vida.
Descubra o seu melhor horário. Qual que é o seu horário nobre? O seu horário nobre. O horário que você está funcionando bem, está com as faculdades mentais, né? Está com a cabeça boa, está pensando bem. Qual que é o seu melhor horário? Quando você descobrir o seu melhor horário, dedique este horário para Deus. Claro que pela manhã a gente acaba de acordar, não teve nada ainda para competir com a nossa atenção, não teve nada para tirar a nossa energia, seria o ideal. Mas nem todos funcionam bem de manhã. Qual que é o seu melhor horário? Pare, pense e defina e entenda o seu melhor horário e a partir disso você vai para o segundo passo, que seria montar um cronograma de estudo. O que é que eu vou estudar hoje? Essa semana? O que eu vou estudar? Eu vou estudar personagens, eu vou estudar alguns livros, vou começar por um conjunto de livros. O que eu vou fazer? Como vai ser organizada a minha comunhão com Deus? Tudo isso para quê, pastor? Para que eu e você desenvolvamos um relacionamento com a palavra. Para que a palavra não seja apenas algo passageiro que eu vejo no culto na igreja ou que eu leio uma vez por semana, mas que seja algo que faça diferença. E para isso é importante que você escolha um método para você estudar a Bíblia. Pastor, não é só abrir e ler? Pode ser, mas não seria muito bem o ideal, né? Eu vou falar aqui dos principais que você pode usar, tá? Mas você fique livre para fazer aquilo que para o seu perfil, para a sua realidade se encaixaria melhor. E veja, o primeiro modo seria o mais tradicional, né? Que é o que a gente chama de estudo devocional, que é quando você lê algum trecho da Bíblia diariamente, com o propósito de alimentar você espiritualmente, aproximar você de Deus. Então, às vezes a gente faz o ano bíblico, né? Famoso ano bíblico, leio um capítulo por dia ou 4 capítulos por dia, a depender, né? Mas tem também um modo de estudar a Bíblia que é por temas, e você pode usar isso também. Escolha um assunto e talvez usando ali até aquelas anotações que tem na própria Bíblia, você vai absorver e entender tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Pode usar uma chave bíblica, às vezes até uma concordância bíblica, né? Mas quando você pega um tema, por exemplo, salvação, e aí eu encontrei o primeiro texto e agora com auxílio, né, de uma concordância, de uma chave bíblica, ou só a sua Bíblia com aquelas anotações que tem embaixo, já viu aqueles numerozinhos? Você vai estudando e aprendendo tudo que a Bíblia fala a respeito daquele tema. Tem uma outra forma também que é muito interessante, que é o estudo por personagem, que a gente chama de estudo biográfico, né? Quando a gente vai conhecer a história e o caráter de pessoas que aparecem na Bíblia, como Abraão, Moisés ou Davi. Para você ter uma ideia, eu estou estudando Esther já faz 6 meses. E eu ainda tenho pelo menos mais uns 3 aí, viu? Vou confessar para você, porque demora. Quero entender quais são as nuances da vida dela, os detalhes da vida dela. A minha filha se chama Esther, né? Então eu tenho um interesse muito grande pela história desse personagem. Escolha a maneira que mais se adapta com a sua realidade, mas não deixe de ter esse momento íntimo de comunhão com Deus. E aqui eu preciso fazer um convite para você, porque a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, ela tem vários estudos, né, que você pode fazer com ela, e um deles se chama Bíblia Descomplicada. Ali, a Esperança vai te dar dicas de como estudar a Bíblia. Claro que tem muitos estudos que você pode mandar uma mensagem no WhatsApp e aprender sobre praticamente qualquer tema. Mas esse tema específico vai te ensinar como estudar a Palavra de Deus. Tem outras dicas práticas, tem links que te direcionam, vale muito a pena. Você pode falar com a Esperança por meio do WhatsApp no número 12 98 200 0062. 12 98 200 0062. Quando você estiver lendo a Bíblia, você pode também fazer algumas perguntas para o texto bíblico. Por exemplo, o que essa passagem diz? Nas minhas palavras, eu que estou contando agora. O que essa passagem diz sobre Deus? O que ela nos ensina sobre Deus? O que essa passagem nos ensina sobre o ser humano? E se eu acredito que essa passagem ela vem de Deus, essa história ela vem de Deus, é inspirada por Deus, como que eu posso obedecer aquilo que eu aprendi? E por fim, com quem que eu posso compartilhar o que eu aprendi? Olha como você deixa o seu momento de comunhão rico, né? O seu momento de comunhão profundo, com conteúdo. E você vai perceber
que 10 minutos vão estar legais nos primeiros dias, mas já já você vai precisar de mais tempo e mais tempo. E quando você menos esperar, está passando meia hora, 1 hora com a palavra de Deus. Torne a Bíblia prazerosa na sua vida, meu amigo, para que você possa fazer as reformas que Deus espera. Eu quero finalizar contando uma história, 2 histórias na verdade. Uma dos valdenses, né? Os valdenses foram cristãos medievais que viveram numa época muito complicada para acesso à Bíblia, né? Eles decidiram colocar a Jesus e a Bíblia em primeiro lugar, acima de qualquer tradição ou até de alguma autoridade que estava sobre eles, né? E eles passavam anos se preparando para a missão, para pregar o Evangelho. E eles tinham a Bíblia como centro, traduziam a Bíblia para diferentes idiomas, foram perseguidos, considerados hereges, muitos foram perseguidos e mortos, tudo por amor à palavra de Deus. Muitos decoravam a Bíblia, acredita? Com medo do que poderia acontecer, decoravam a Bíblia, porque não sabiam quando ela seria retirada deles. Que exemplo de comprometimento com a palavra de Deus, de alguém que entendeu que a Bíblia tem poder para transformar. Isso não poderia ficar apenas para alguns. Mas no século XVIII, lá no país de Gales, a Bíblia era muito rara e muito cara. A maioria das pessoas, elas não sabiam ler nessa época, né? E livros não estavam muito disponíveis, a Bíblia muito menos. Nessa época nasceu uma menina chamada Mary Jones. Você talvez já até ouviu a história dela, né? Mas era ali por volta de 1780, 1785, numa família muito pobre do país de Gales. Ela morava numa vila bem pequenininha, cercada de montanhas. A sua família também não sabia ler e nunca tinham lido ou pegado um livro nas mãos. Todos os domingos, Mary, ela gostava de ir à igreja com seus pais e Mary sonhava com um dia que ela poderia ter uma Bíblia e poder ler por ela mesma, acompanhar a palavra por ela mesma, quando ela via o pastor falando, né? Quando ela completou 10 anos, uma escola foi aberta lá na sua vila e ela aprendeu a ler e a escrever. E uma vizinha dela, uma senhora chamada Senhora Evans, tinha uma Bíblia e deixava que Mary fosse lá ler a Bíblia com ela. Mas ela não estava satisfeita, ela queria ter uma Bíblia para ela. E ela juntou dinheiro, meus amigos, por 10 anos para comprar uma Bíblia para ela mesma. Ela fez de tudo, ela fez tricô, ela remendou roupas, vendeu ovos para ajudar na colheita, fez de tudo para conseguir o seu valor. Conseguiu, viajou 40 quilômetros a pé, descalça, chegou com os pés feridos na casa de um pastor, e foi comprar a sua Bíblia. O pastor Thomas não tinha mais Bíblias na linguagem dela e ela ficou triste, chorando. Meu Deus, eu só queria uma Bíblia, juntei 10 anos para ter uma Bíblia. E o pastor dá a sua Bíblia para ela. De tanto tão surpreso que ele ficou. E ele decide que a história daquela menina poderia não ser a única. Talvez tivesse outras Marys por aí. E aí ele inicia um movimento que se tornou depois a Sociedade Bíblica Britânica, que deu origem a muitas sociedades no Brasil, no mundo, inclusive a Sociedade Bíblica Brasileira. Essa história nos mostra o poder da palavra para transformar vidas. A palavra tem poder. O que você tem feito da palavra de Deus na sua vida? Quero te convidar a renovar o seu compromisso com Cristo e com a sua palavra, para que ela produza as mudanças que são necessárias. Ore comigo. Senhor, nos ajude, Pai, a colocarmos a sua Bíblia, a sua palavra em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Que ela produza as mudanças que nós precisamos em nossas vidas. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.